E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito legal para a gente saber um pouco como a arte evolui através dos anos, através dos séculos e como isso pode dar uma noção para a gente sobre a dança hoje, o status da dança, como a dança em casal está atualmente e aonde ela pode chegar. É uma história muito interessante que aconteceu exatamente em 1921. Essa história começa em 1921, 100 anos atrás. 100 anos atrás nasce um garoto na Argentina, né, e com 4 anos ele muda para os Estados Unidos. O seu pai, né, gostava de tocar, né, e tocava um instrumento chamado bandoneon. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Aos 4 anos ele muda para a Argentina e o pai dele, ele gosta muito de tocar bandoneon e quando ele completa 8 anos, o pai dele compra um bandoneon usado numa loja de antiguidades e dá o bandoneon para esse garoto que se chama Astor Piazzolla. Essa é uma história muito interessante para a gente ver como ele conseguiu revolucionar e fazer uma nova forma de tocar uma arte maravilhosa que é o tango. Então, Astor Piazzolla, aos 8 anos, ele ganha o primeiro bandoneon dele. E ao ganhar esse bandoneon, ele está, né, lembrando que ele está lá, ele não está na Argentina, ele está nos Estados Unidos. Então, qual foi a influência dele? A influência foi o jazz e também ele começou a estudar música clássica. Então, ao invés de ele ir direto para o tango, ele estudou jazz e música clássica aos 8 anos. Aos 14 anos, né, ele já se encontra com Carlos Gardel. E Gardel convida ele para fazer parte de uma turnê, porque ele já tocava muito bem, Gardel gostou do estilo dele, e para fazer parte de uma turnê. E olha só, o pai dele recusou. O pai dele falou, não, você não vai viajar. Imagina, um rapaz de 14 anos viajar o mundo inteiro, né? Eu quero cuidar de você. E aí, né, Piazzolla deve ter ficado frustrado com isso, mas obedeceu o pai dele e não viajou com o Carlos Gardel. Para a obra do destino, o que aconteceu com o Gardel nessa excursão que ele fez? O avião caiu e todo mundo morreu. Era para Piazzolla não ter feito nada da vida dele, era para não ter nem passado dos 14 anos, se caso ele não tivesse obedecido o pai e o pai tivesse deixado, ou o pai tivesse deixado ele viajar com Carlos Gardel. Aí já é uma história bem marcante, mas não para por aí, né? O Piazzolla voltou para a Argentina, né, o pai dele voltou para a Argentina com Piazzolla e lá, né, depois de um tempo, ele conseguiu um emprego numa grande orquestra de Buenos Aires, uma grande orquestra lá de Buenos Aires. Só que depois de um tempo, Piazzolla foi se cansando daquela maneira de tocar, daquela maneira tradicional de tocar tango. E aí já começa essa história a ter um outro caminho. Porque Piazzolla quis sair da orquestra, ele não concordava. Algumas matérias que eu já vi sobre Piazzolla falavam que ele começou a fazer arranjos para essa orquestra e os músicos não gostavam dele. Sabe por quê? Porque ele queria que o músico se aperfeiçoasse um pouco mais, estudasse um pouco mais de música clássica, para poder criar versões diferentes, para poder criar um pouco mais da música, para poder levar um pouco mais de sentimento. Só que os músicos dessa orquestra começaram a se revoltar contra ele, falar que ele era um carrasco, querendo que ele estudasse demais, né? E não precisava de tudo isso, era só tocar o tango tradicional mesmo. O que aconteceu? Piazzolla saiu dessa orquestra e resolveu sair do tango e começar a estudar música clássica, né? Pegou um professor de música clássica e começou a estudar mais ainda música clássica. Piazzolla tendo um dom fenomenal, né? Desde cedo, desde o pai, né? ter pego esse dom do pai, Piazzolla ganhou uma bolsa para estudar com uma das maiores, né, professoras de música clássica da França. Piazzolla foi lá para a França e largou a Argentina, largou o tango e começou a estudar música clássica, se aprofundar com uma das maiores professoras de música clássica. Essa professora o incentivou a ele ter um estilo próprio, a tocar do estilo dele, não seguir nenhum estilo. Piazzolla já queria mesmo, né? E voltou para Buenos Aires e formou o seu primeiro octeto, né? O Octeto de Buenos Aires. Nesse octeto, para ele selecionar as pessoas, os músicos, ele já falou, não, aqui ninguém entra tocando tango tradicional. Ele já escolheu músicos que tocavam arranjos mais complicados, uma maneira diferente de tocar, que não fosse aquela tradicional do tango. Já começou por aí.
E aí, quando ele começou a tocar com o seu octeto, claro, baixou um monte de crítica, todo mundo começou a falar que aquilo não era tango, que Piazzolla estava acabando com o estilo deles, e aí o Piazzolla foi provocar mais ainda. O que ele fez? Ele começou primeiro, ele tirou aquela indumentária, aquelas roupas que se tocava tango, tudo de terno, gravata, e começou a tocar com uma roupa mais simples. E além disso, no tango existia uma tradição de quem toca bandoneon tocar sentado. O que ele fez? Começou a tocar em pé com o joelho lá, com o bandoneon no joelho. Aí foi alvo de muita crítica mesmo. Ele começou a ser rechaçado. Até eu postei essa semana no meu Instagram, de que uma matéria onde a esposa falava dele, que ele era muito áspero, mas ele era áspero porque ele foi muito criticado. Teve até um caso em que um taxista, quando a Piazzolla entrou no táxi para ir para onde ele queria, o taxista mandou ele sair, porque ele era um assassino do tango, e pediu mesmo, e tirou ele do carro e não quis levar onde ele queria. Ele era tratado dessa forma em Buenos Aires, ou seja, como ele quis inovar, quando ele quis levar uma nova maneira de ouvir a música mais sentimental, as pessoas da tradição do tango simplesmente excluíram ele, não menos do que isso, começaram a tratar ele de uma maneira muito hostil, porque ele estava querendo mudar algo que já estava consolidado, a tradição não podia ser mudada. Além disso, Piazzolla, não contente com o tango tradicional, resolveu inventar um novo nome para a música dele. Era música popular contemporânea da cidade de Buenos Aires. Olha que nome comprido, Era simplesmente, se ele fosse de seguir tradição e seguir a maioria para poder simplesmente ter trabalho, para poder estar no meio do povo, ele ia falar tango, pronto, não, mas ele escolheu esse nome comprido aí, porque é o que determinava o que ele queria ser, Ele queria tocar um tango mais sentimental, mais melódico, sem essa marcação constante do tango do começo ao fim. Então o Piazzolla, ele resolveu inovar, e tanto sentimental que ele era, que ele queria colocar um tango sentimental, que aconteceu quando o pai dele recebeu a notícia que o pai dele morreu, ele se trancou lá no quarto dele, e a noite inteira ele compôs uma música maravilhosa que todo mundo sabe, que é a música Adiós Nonino. De tão sentimental que era a música dele, não era comercial, era sentimental. Ele não estava nem um pouco afim de seguir a maioria, de seguir a tradição, de seguir o que todo mundo queria na época. Ele estava afim de sentimento mesmo, estava afim do ser humano e não da tradição, porque muitas vezes a tradição ela acaba indo totalmente longe do que é ser humano, porque um segue o outro, igual, sabe, aqueles animaizinhos que um vai seguindo o outro, ninguém pensa, todo mundo faz a mesma coisa. Então o Piazzolla não queria ser assim. Era tão sentimental que quando o pai dele morreu, a noite inteira ele criou, numa noite ele criou Adiós Nonino em homenagem ao pai dele, e essa música sentimental, olha, só de falar eu me arrepio, é uma música incrível, maravilhosa, que marcou o mundo do tango, Do tango, E Piazzolla não queria chamar de tango, mas marcou o mundo do tango. Enfim, Piazzolla foi muito criticado, saiu de Buenos Aires, começou a tocar por vários lugares, ele acabou desfazendo a companhia dele e acabou tocando tango de uma maneira mais diferente ainda. Ele tocava com orquestra, onde ele era o bandoneon, que era a pessoa o instrumento que mais tocava a melodia da música, e ele contratava orquestras para acompanhar ele. Então você vê como o cara era diferente. Ele queria mesmo transmitir sentimento. E depois de muitos anos, o tango teve que se curvar àquela pessoa que foi tão criticada, pelo diferente, pelo que estava querendo criar de novo e sair da tradição. E Piazzolla hoje, todo mundo sabe que é considerado um dos maiores músicos de tango do mundo, e como ele dificilmente vai surgir alguém. Tudo isso começou em 1921, e essa trajetória toda de Piazzolla serve para nos ensinar que muitas vezes a gente seguir uma tradição às cegas, só porque muita gente está falando, isso pode ser matar a evolução de uma arte. É necessário a gente pensar diferente, a gente perceber se o que a gente está aprendendo, se o que a gente aprendeu, se o que é tradição realmente tem coerência com o humano de hoje,
com o ser humano, com o sentimento, com o que a arte representa, que é transmitir sentimento através de qualquer substância, através de qualquer substrato. Se é um instrumento, é transmitir sentimento através do instrumento. Se é um corpo, é transmitir sentimento através desse corpo. Se é relacionamento em casal como a dança, é os dois interagirem através do sentimento da música e não através de passos marcados, coreografias. Então, depois dessa história de Piazzolla, a gente tem que perceber que nós temos que ter vários Piazzolas na dança, muitas Piazzolas na dança, onde a gente vai começar a estudar diferente, sair do mesmo, né? Piazzolla teve que estudar em outro lugar para poder ser hoje um dos maiores músicos de tango. Então por que a gente sempre pensa da mesma maneira, ensina da mesma forma? Por que vemos tantos vídeos iguais, tudo igual na internet, onde as pessoas ensinam movimentos e pouca gente fala de sentimento? A dançar na melodia, não deveria ser aquele negócio de buscar o ritmo, as marcações dentro da melodia, porque a gente percebe que as pessoas que falam, ensinam melodia assim, elas dançam alguns trechos da melodia e perdem muitas outras partes da melodia. Dá para ver isso nas pessoas que ensinam a dançar na melodia. Então, acredito que a dançar na melodia, dançar o sentimento da música, é necessário a gente se aprofundar um pouco mais sobre sentimento. Não é dançar um puladinho, mostrando o movimento só. Não é dançar um gancho, sei lá, mostrando o movimento. Não é dançar um oito do tango, mostrando como é que se faz a perna do oito do tango. Não. Também é um ótimo alinhamento do mais, mas isso através do sentimento que a música propõe. Porque um tango já diz pra gente que existam muitos sentimentos numa música só. O tango é uma variação de sentimentos. E como é que você dança um oito da mesma maneira em sentimentos diferentes? Isso não é coerente com o humano, com o sentimento. Então seria bom que nós tivéssemos muito mais profissionais ensinando o sentimento do som naquele oito. Talvez pegaria só um trechinho de um sentimento da música e mostraria o oito naquele sentimento. E depois um oito num outro sentimento. Entendeu? Então, é para a gente pensar mais Piazzolas, né, masculinos e femininos no mundo da dança e menos tradição. A tradição é ótima, mas há para ser quebrada, para que a arte evolua, para que todos nós consigamos ter a arte de dançar em casal, da harmonia entre duas pessoas sentindo sentimentos intensos numa música.